Nós vamos abrir espaço aqui no Nesp Notícias para discutir um tema que vem ganhando força nas redes sociais. Estão marcadas para o dia 15 de março agora manifestações pedindo o impeachment da presidente Dilma Rousseff por causa do escândalo da Petrobras. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com o professor da Unesp, Carlo Napolitano. Carlo, muito obrigada por sua presença aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço, Larissa, o convite. Para a gente entender essa situação, em quais circunstâncias a Constituição prevê a abertura de um processo de impeachment? Então, o que é importante deixar bem claro é que o processo de impeachment ele é classificado, a terminologia usada no texto constitucional, se trata de um crime de responsabilidade. Então, é um crime, são atos de responsabilidade política do presidente da República. Quais são as hipóteses previstas no texto constitucional no artigo 85? Se o presidente atentar contra a existência da União, se o presidente tentar inibir ações dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário, se o presidente da República atentar contra direitos políticos, individuais, sociais, se o presidente da República cometer atos de improbidade administrativa, e me parece que é esse o caso da responsabilização que se pretende colocar em relação à Petrobras, se ele não respeitar a lei orçamentária, se ele não respeitar a execução de leis, se ele não respeitar as próprias decisões judiciais. Então, todos esses casos seriam hipóteses previstas no texto constitucional de um crime de responsabilidade, no caso, que popularmente se fala nos crimes de impeachment ou no processo de impeachment. E no caso de improbidade administrativa, que seria o que se enquadraria nessa situação, teria que ser provado uma participação direta da presidente nessas irregularidades da Petrobras ou a omissão também já a criminalizaria? Então, você bem disse no começo que isso está circulando nas redes sociais e até na mídia tradicional. Isso resultou de um parecer emitido por um jurista famoso, tradicional, reconhecido, que é o professor Ives Gana da Silva Martins. E ele foi consultado para emitir esse parecer justamente para verificar se há possibilidade de um crime de responsabilidade pela omissão. Ou seja, se um ato da presidência da República omissivo, ou seja, o deixar de tomar providências, poderia se enquadrar também como um ato de improbidade. E o parecer desse jurista é nesse sentido. E eu concordo com ele, eu acho que seria possível, sim, se pensar num processo de impeachment, ou na abertura de um processo de impeachment para qualquer presidente que seja, não necessariamente no caso da Dilma, se o presidente da República deixar de tomar iniciativas para inibir atos de improbidade administrativa, porque ele deve zelar pela boa administração pública. Então, se algum ato de algum subordinado, de algum agente público indicar para um ato ilegal, irregular, é obrigação do gestor, no caso da presidente da República, tomar providência. E como seria o processo formalmente? Ele precisaria ser acolhido pelos congressistas? Então, primeiramente é necessário ter uma manifestação, uma denúncia, vamos dizer assim, de alguém perante o Congresso Nacional para se iniciar o processo de impeachment. O primeiro passo é a tramitação na Câmara dos Deputados, que deve aprovar a abertura do processo. Então, sendo aprovado pelo Congresso aí numa maioria ampla, são 2/3 dos deputados que devem aprovar o processo de impeachment, esse processo é encaminhado para o Senado Federal, que será o responsável pelo julgamento do processo de impeachment. No Senado Federal, o julgamento é presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que vai fazer a colheita de provas, e os senadores é que farão o julgamento do processo de impeachment, tal como foi feito no processo do Collor, do impeachment do Collor lá na década de 90. Por isso que é um processo muito político também. Não, ele é essencialmente político, né? Esses atos que a gente acabou de mencionar, eles podem se configurar como crimes de responsabilidade e até crimes comuns. E se houver a possibilidade da existência desses dois crimes, o crime de responsabilidade é julgado pelo Senado Federal, nesse trâmite que eu comentei com você, e se houver um crime comum, um crime penal, vamos dizer assim, ele é julgado aí sim pelo Supremo Tribunal Federal. Então são duas coisas distintas, um processo político e um processo jurídico, vamos dizer nesses termos. E no caso de um processo de afastamento, não só nessa situação, mas de um presidente, de forma geral, quem assume? Então, se o processo de impeachment for em relação ao presidente da República, quem assume a vaga da presidência é o vice-presidente, que é o primeiro sucessor na ordem sucessória para ocupar um cargo de vacância. Mas se ele estiver envolvido também nessas irregularidades? Então, se houver a possibilidade,
e isso não é improvável, né? Pode acontecer uma situação dessa, ou seja, o presidente e o vice-presidente da República estarem envolvidos no mesmo processo de impeachment. O que acontece é que é declarado vago, né, o cargo da presidência e da vice-presidência. Quem ocupa momentaneamente a vaga é o presidente da Câmara dos Deputados e se convoca novas eleições. Né? Se for no momento atual, seria uma nova eleição, uma eleição direta, e o vencedor das eleições cumpriria o mandato atual até o final. Se o impeachment ocorrer daqui 2 anos, por exemplo, e tiver só 2 anos para o término do mandato, quem escolhe o presidente é o Congresso Nacional de forma indireta, também para ocupar o período remanescente do mandato. E a presidente, ela só pode responder por atos no período em que ela esteve à frente da presidência, porque ela esteve também dirigindo o conselho da Petrobras. Dentro desse período, né, em que há acusações de irregularidades, ela poderia responder se acusada por esse período? Então, o texto constitucional ele é bem claro nesse sentido, que são atos da presidência da República. E o próprio artigo 86, um dos seus parágrafos, menciona que o presidente da República não pode ser processado por ações ou por atos não relacionados à presidência. Então, a tese desse jurista não foi na sugestão para o parecer, ou seja, se poderia ser omissivo ou um ato doloso, mas no mérito da questão, o grande argumento da oposição atual é que ela teria cometido essa omissão quando ela ocupou o cargo de presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Então, em tese, ela estaria sendo responsabilizada por um ato estranho à presidência da República. Então não me parece muito razoável esse argumento, não é? Justamente porque a Constituição proíbe que o presidente seja responsabilizado, ou seja, processado por atos estranhos à atividade da presidência. E isso aconteceu antes, não é? Ela não era presidenta, não é, quando ocupou o cargo de presidente do Conselho da Administração da Petrobras. A gente sabe que o processo de impeachment é uma situação de exceção. Nesse caso, eu queria saber a sua opinião. Não parece que esse argumento vem ganhando força mais entre aqueles que ficaram descontentes com a eleição da presidente, já que foi um resultado apertado, e já querendo saber a sua opinião como conhecedor da área. Você acredita que esse momento atual ele já dá subsídios para a abertura de um processo de impeachment? Não, eu entendo que não. Né? Até mesmo porque existe um outro ponto que deve ser levantado e não foi levantado até agora. Né? Muito embora possa até se reconhecer que a presidente Dilma deixou de tomar providências, né? Por exemplo, demitir a atual presidente da Petrobras, ou a ex, melhor dizendo, a Graça Foster, e ela o fez, né? Acabou substituindo a presidência da Petrobras, eu acredito que a presidente Dilma ainda está respaldada pela lei. Né? Porque existe um direito constitucional, um direito individual, que a pessoa só pode ser declarada culpada depois do trânsito e julgado da sentença condenatória. Né? E a gente sabe que o processo do mensalão, melhor dizendo, do petrolão, está no início. Né? Então, está numa fase de instrução do processo ainda. Então, não há uma condenação penal. Então, essas pessoas não podem ser consideradas culpadas. É evidente que talvez serão, não é? Pelos indícios, mas ainda não são. Então, ela não pode ser culpada acusada de omissão se ela está respeitando o próprio texto constitucional, que prevê que a pessoa só pode ser considerada culpada após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, me parece aí outra questão de mérito que não foi muito bem discutida, tanto no parecer e também não está sendo bem discutido pela mídia. Né? Então, são esses 2 pontos fundamentais. Que é o ato cometido anterior à presidência, quando a presidente Dilma era gestora da Petrobras, e segundo, esse ato que ela, mesmo sendo omissa, né, vamos admitir isso, ela estava respeitando a legislação, respeitando até as pessoas que estão sendo acusadas, né, que elas têm todo o direito de esperar o processo terminar, e se terminar o processo com condenação, aí a gente pode culpá-los. Né? A pessoa não pode ser culpado de antemão, muito embora os indícios existam. Por isso, eu acredito que é um processo político, como o impeachment é um processo político, e, na minha opinião, é um prolongamento do processo eleitoral do ano passado. Me parece muito mais um terceiro turno das eleições, das pessoas daqueles que foram derrotados, é um movimento da oposição, que até agora não aceitou o resultado. Certo, Carlos. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço.
O Nesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!